Muito bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 23/8/2018, está começando comigo Carlos Roberto, Estação Entrevista. Hoje, recebemos aqui em nossos estúdios o general Paulo Chagas. Muito bom dia. Bom dia, amigos. Bom dia, senhores e senhoras ouvintes da Rádio Estação. Um prazer estar aqui nesse momento, nesse dia, para nós trocarmos conhecimento sobre os problemas do nosso Distrito Federal e das minhas propostas para solucionar esses problemas a partir de janeiro do ano que vem, à frente do governo do Distrito Federal. Pois muito bem. Os problemas do Distrito Federal já vamos começar para aproveitar o máximo do seu tempo aqui para que o senhor possa ficar tranquilo para a população do Distrito Federal explanar seu ponto de vista de suas ações, se eleito for, para o GDF. Falemos agora em relação à segurança pública. O que pode ser feito para melhorar? A segurança pública do Distrito Federal, o sentimento de insegurança da sociedade, ele está de acordo com aquilo que nós temos visto no Brasil, não difere muito do que nós temos visto no Brasil. No Brasil, nós temos hoje em torno de mais de 60 mil mortes violentas por ano. E o Distrito Federal está inserido nesse contexto. É lógico que a nossa região não está entre aquelas que se sente esse efeito maligno da insegurança com um maior significado. Nós aqui temos as corporações e as agências de segurança pública que são referências nacionais. E isso já nos dá uma segurança um pouco mais significativa, acima da média nacional. Nós estamos vendo hoje o Rio de Janeiro em guerra contra a criminalidade, com o emprego das Forças Armadas, combate nas ruas, algo que é necessário, porque se não for assim, se não for uma atitude definitiva, uma atitude de coragem da parte dos políticos, da política, né, entendendo que se nós temos no Rio de Janeiro polícia pacificadora, é porque nós estamos em guerra. Se nós estamos buscando a paz, é porque estamos em guerra. E vamos buscar a paz, em primeiro lugar, tem que vencer a guerra. Aqui no Distrito Federal não chega-se a esse nível, né, graças à qualidade dos nossos policiais e das corporações e da Polícia Civil. Mas nós estamos ainda muito aquém daquilo que poderia e deveria ser. E o que está faltando para que se chegue a esse bom termo é justamente uma integração mais efetiva dessas agências. Cada uma delas tem a sua competência e sabe como proceder para cumprir a sua missão. E as missões são complementares, porque é um sistema. O sistema implica na integração das diversas agências e corporações que integram esse sistema. Então, o que nós precisamos? Precisamos fazer essa integração e essa harmonização entre as agências, de tal forma que uma complemente o trabalho da outra e que, no somatório, haja também um fator de multiplicação. Porque se essas nossas agências têm essa competência, se elas trabalharem em conjunto sobre coordenação, controle da Secretaria de Segurança Pública, nós vamos potencializar todo esse resultado. E é isso que eu vejo que falta. Falta equipamento, falta tecnologia, nós precisamos evoluir bastante, mais tecnologia, precisamos formar outros efetivos, porque há uma deficiência de efetivos, precisamos reorganizar toda a burocracia dessas corporações, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Nós precisamos saber se o sistema burocrático administrativo dessas corporações não pode ser otimizado, deve ser otimizado de tal forma que aqueles profissionais que estão sendo empregados na burocracia não possam vir para a ponta da linha, para a parte operacional, que é o que a sociedade reclama.
Então, essa racionalização, equipamento, tecnologia, evolução, tudo isso vai fazer com que esse potencial que já existe das corporações, da Polícia Civil, seja multiplicado. Nós vamos ter uma segurança pública no nível que a sociedade do Distrito Federal exige. Então, está faltando exatamente isso. Integração, coordenação, controle e uma Secretaria de Segurança Pública efetiva para fazer isso. Exatamente, até mesmo porque, e em relação à valorização do próprio policial, não é isso, general? Com certeza. Nós temos um tripé que eu considero um tripé fundamental. O primeiro item desse tripé é a formação. Essa profissão, a profissão do policial, é uma profissão de risco e que exige uma formação rigorosa, uma formação competente, objetiva, porque ela não só visa a segurança do agente, a segurança do militar, policial militar, visa não apenas a segurança desse indivíduo que se arrisca pelas nossas vidas, mas também uma potencialização disso, porque da vida dele, da competência dele, depende a nossa salvaguarda das nossas vidas, no caso dos bombeiros, e a nossa segurança pessoal e coletiva, no caso dos policiais militares e dos policiais civis. Então, a formação em primeiro lugar. Uhum. Segundo lugar, o equipamento de proteção individual e o equipamento para as atividades, viaturas, equipamento rádio, comunicações, integração, né? No caso, equipamento técnico de investigação da Polícia Civil, são coisas que evoluem hoje em dia, com a tecnologia, evoluem quase que na vertical, de um dia para o outro. Há equipamentos mais modernos e o sistema tem que estar permanentemente atualizado. Então, em primeiro lugar, isso, a formação. Segundo lugar, o equipamento. Dar instrumentos para que os policiais exerçam em segurança e com eficiência as suas funções. E, em terceiro lugar, né, com o mesmo significado, com a mesma importância, nós temos que bem remunerar esses profissionais que arriscam as suas vidas pelas nossas vidas. Então, a remuneração tem que ser nesse nível, à altura da importância desses agentes, da importância desses militares que empenham as suas vidas para defender as nossas vidas, para salvaguardar as nossas vidas. Então, são esse tripé que tem que ser respeitado, tem que ser conduzido em conjunto: formação, equipamento, tecnologia e remuneração. Muito bem. Esse é o general Paulo Chagas, candidato a governador do Distrito Federal. Falamos há pouco em relação à segurança pública. Vamos passar agora para a pauta. Tem algo a acrescentar em relação à segurança pública? Pode ficar à vontade. Não, eu estou satisfeito. Tá. Espero que os nossos ouvintes estejam satisfeitos. Com certeza. É o mais importante. Exatamente. Aqui o senhor tem todo o tempo para poder explanar seu ponto de vista em relação aos problemas graves aqui do Distrito Federal, que são muitos, general. E em relação à saúde pública, o que pode ser feito, se eleito for? Bom, a saúde pública no Distrito Federal, como em todo o Brasil, a saúde pública está estruturada no Sistema Único de Saúde. E o que nós temos que fazer aqui no Distrito Federal é fazer com que esse sistema funcione e cumpra a sua finalidade. Então, esse sistema ele é organizado basicamente em 3 níveis. O nível da assistência básica, as unidades básicas de saúde, que no Distrito Federal são em número de 167, um atendimento em nível intermediário, que são as UPAs, as unidades de pronto atendimento, que no caso do Distrito Federal são meia dúzia, 6 unidades de pronto atendimento, e 14 hospitais, que é o terceiro nível desse atendimento.
No planejamento do SUS, 80% das necessidades de saúde das pessoas que dependem do SUS tem que ser atendida ou devem ser atendidas no primeiro nível, nas unidades básicas de saúde. E isso não é uma imposição, isso é um dado técnico, um dado de conhecimento que vem da experiência do sistema, dos nossos médicos. 80% dos casos de saúde, das pessoas que procuram o sistema de saúde, podem e devem ser atendidos nesse primeiro nível, nas unidades básicas de saúde. O que nós vemos hoje é uma sobrecarga dos hospitais. Por quê? Porque o primeiro e o segundo nível não estão funcionando a contento. Então, são 167 unidades básicas de saúde. A disposição dessas unidades básicas de saúde no território do Distrito Federal merece um reestudo. Ontem eu estive na região dos condomínios, lá depois do Grande Colorado, naquela região do Grande Colorado, e as pessoas me pediram lá, general, não seria o caso de ter aqui uma unidade básica de saúde, né, o que nós chamamos normalmente do posto de saúde, porque lá não tem área destinada a isso. Então, faz parte dessa reorganização, faz parte dessa tentativa, dessa vontade de fazer funcionar o SUS, refazer esse estudo. Onde é que estão as unidades básicas de saúde? Será que elas estão nos lugares onde deveriam estar? Então, depois de uma recolocação disso, tem que ser o objetivo número 1, fazer com que esse atendimento seja feito lá onde está o cidadão, e não o cidadão ter que se deslocar até o hospital. Até porque o hospital é feito para atender grandes problemas, como acidentes, coisas. O hospital é o terceiro nível. Uma pessoa que está com febre, uma criança que está com febre, tem que ser atendida na unidade básica de saúde. A unidade básica de saúde tem que ter os médicos, tem que ter as equipes de saúde da família, que vão fazer esse atendimento. Mas o que nós vemos hoje é que há unidades básicas de saúde que não estão funcionando, outras que estão abertas, mas não têm médicos. Então, o que precisa? Nós precisamos fazer o Sistema Único de Saúde do Distrito Federal funcionar, reorganizar, reposicionar essas unidades básicas, verificar se nós não precisamos de mais unidades básicas do que nós já temos, verificar se nós não precisamos de mais unidades de pronto atendimento do que aquelas que nós já temos, e colocar os 14 hospitais nas condições ideais de funcionamento, fazer a manutenção das instalações, a manutenção dos equipamentos, né? A parte logística, né, de fornecimento de material. A gente vê que, às vezes, o atendimento é deficiente porque falta seringa, falta agulha. Eu já soube de casos que uma pessoa não pôde tirar sangue porque faltava aquele garrote para prender no braço, para fazer saltar a veia, para poder tirar o sangue ou fazer a aplicação de algum medicamento. Então, isso é falta de gestão. Os protocolos, os prontuários, de prontuário médico, que podia ser digital, está na internet, está dentro de uma intranet da saúde, de tal maneira que o cidadão, onde ele chegar, o médico poder puxar o seu prontuário, saber a vida daquele cidadão, qual foi a última vez que ele fez os exames. De repente, há gastos além do que o necessário, porque 15 dias atrás o paciente fez uma coletânea de exames que estão lá no prontuário, mas ele vai num outro médico, por uma questão qualquer, está numa outra unidade básica de saúde ou mesmo num hospital, e o médico não tem acesso a essas informações, porque elas não estão online. E aí ele tem que mandar fazer outros exames, mais gastos, mais perda de tempo. Então, são coisas que são simples, que elas já existem, elas estão aí, e é simplesmente gestão, fazer funcionar. Aliás, no Distrito Federal, como eu acredito que em toda a administração pública do Brasil, o que falta justamente é gestão, é vontade de fazer, organização, cobrança, de dar uma ordem e cobrar a execução dessa ordem, acompanhar, fiscalizar, gestão. Se nós conseguirmos isso, e vamos conseguir com certeza, porque nós
eu estou acostumado a dar ordens e vê-las cumpridas, correr atrás e cobrar. E a equipe que me assessora nisso é uma equipe de altíssimo nível, principalmente nessa área da saúde, que hoje eu estou convencido que é o calcanhar de Aquiles da sociedade no Distrito Federal. É o mais grave dos nossos problemas e nós temos que resolvê-lo. E vamos resolver. O SUS vai funcionar como funciona em outros locais do Brasil. Nós vimos, eu vi há pouco tempo, e tenho citado seguidamente, um vídeo de um cidadão do município de Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul, filmando o seu pai, baixado, hospitalizado, para usar um termo mais comum, hospitalizado num hospital da cidade, e mostrando a qualidade dos equipamentos, da cama, uma cama moderna, com controle eletrônico para levantar, baixar, etc. E num quarto em que poderiam estar 3 pessoas, estava só o pai dele. Por quê? Porque o atendimento básico resolve os problemas da saúde das pessoas e o hospital não estava sobrecarregado. Tá? Então, isso é possível. Nós vemos que isso é possível. Basta ter gestão, vontade, honestidade para fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito não é uma opção, não é a opção do governante, não é a opção do servidor público fazer o que tem que ser feito. É uma obrigação. O servidor tem que servir a comunidade, porque é a comunidade que paga o seu salário. O político, o governante, o dirigente, o diretor do hospital tem que fazer funcionar tudo, porque é a sua obrigação, é a obrigação do servidor servir a comunidade. E assim será, podem ter certeza. Pois muito bem, muito bom dia para você, Ieda Valéria. A Ieda relata aqui, general, meu marido é policial há 22 anos, nunca faltou um serviço, fez inúmeros cursos, foi um policial bom e hoje precisa de uma autorização para refazer a cirurgia dele quando fez um curso e caiu na máfia das próteses e não consegue essa situação, a cirurgia. Ele sofre dor 24 horas e segundo ela, a polícia não faz nada. Eu acho que ela se dirige à administração lá da corporação, né? Nem morfina passa dor. Teria que refazer a cirurgia e nada acontece. De que adianta ser um bom policial quando ele mais precisa não tem? Pergunta da razão. Ieda Valéria. Ieda, você tem razão. Você tem razão e em qualquer organização, particularmente nas organizações militares, nós temos o que nós chamamos de canal de comando. O seu marido está subordinado a um canal de comando. Certamente, há alguma falha nesse canal de comando, porque o atendimento dele devia ser mais do que uma preocupação, motivo de tomada de atitudes, de ordens, de providências dentro desse canal de comando, para que ele não ficasse na situação em que ele se encontra. Você falou aí da máfia das próteses, isso também é um outro absurdo, uma outra vergonha da gestão pública. É uma maneira que se comprou, segundo informações que eu tenho e que está na imprensa, não foram contestadas, que se comprou prótese para 50 anos, ou que não seja 50 anos, que sejam 10 anos. Essas coisas evoluem, como eu falei aqui, evoluem de um dia para o outro, aparecem coisas melhores. Então se gasta esse dinheiro para acumular coisas que não serão usadas, porque vão ficar obsoletas antes de serem empregadas. Então, dinheiro posto fora. Alguém ganhou dinheiro com isso. Mas eu concordo com você, eu acho que a maior preocupação que você deve ter é essa preocupação com a desatenção com o problema do seu marido, que é um soldado, e que tem comandante e que deve estar atento a isso, no canal de comando. Então, o que tem que ser feito é isso que eu estou dizendo. Infelizmente, eu não estou nesse canal de comando, ainda não estou, mas se
e quando eu estiver como comandante supremo dessas forças militares e civis na Secretaria de Segurança Pública, esses fatos que chegarem ao meu conhecimento não ficarão sem solução, você pode ter certeza disso. Exatamente. São exatamente 10 horas e 34 minutos, estamos aqui ao vivo com a entrevista com o candidato a governador do Distrito Federal, Paulo Chagas. Em relação à política pública, em relação à área da educação, general, sabemos aí que a ideologia de gênero tem tentado emboscar as nossas crianças nas escolas através da tal da ideologia de gênero, né? E o senhor, o que o senhor pretende fazer em relação à educação aqui do Distrito Federal? Quais são as suas propostas? Dentro do diagnóstico que nós fizemos da situação do Distrito Federal, a educação, aliás, dentro dos três aspectos, ou três missões, ou três atividades do Estado que ele não pode delegar em hipótese nenhuma, que é a segurança, a educação pública e a saúde, nós precisamos, há necessidade de um choque de gestão. No caso da educação, nós vemos um desnível muito grande entre as escolas públicas do Distrito Federal. Nós temos 3 escolas que são modelares no Distrito Federal, que são escolas públicas, mas essas 3 têm uma administração particular, elas não são iguais às demais, que são o Colégio Militar de Brasília, o Colégio Pedro II, do Corpo de Bombeiros, e o Colégio Tiradentes da Polícia Militar, que para isso, para entrar nesses colégios, são critérios especiais, inclusive de concurso, para entrar nesses colégios, e a disciplina, a maneira como eles são dirigidos e a maneira como o ensino se processa nesses colégios, os resultados são sempre os melhores. Mas, independente disso, nós temos escolas no Distrito Federal que pouco devem a essas escolas, que é o caso do Centro de Ensino Médio do Setor Leste, lá na 611 Sul, que tem um nível de desempenho semelhante ao desses 3 colégios. E como essa escola e outras, eu estou citando a que mais se destaca, mas existem outras, existem muitas outras, entre as 671 escolas públicas do Distrito Federal, existem escolas que se equiparam às melhores escolas particulares do Distrito Federal. Se existem essas escolas que recebem da Secretaria de Educação o mesmo apoio, os mesmos recursos das demais escolas, é necessário que se faça uma análise, uma avaliação de por que essas escolas se destacam e, principalmente, por que outras se destacam negativamente. Para que haja uma equalização. Não é uma equalização pelo meio, vamos diminuir a eficiência de umas e aumentar. Não. Todas, se uma tem condições de estar no mais alto nível, todas as demais têm as mesmas condições. Cabe a nós que eu digo, nós cidadãos, em conjunto, encontrarmos essa solução. Porque a escola só evolui, a escola só conquista os seus objetivos se ela estiver integrada com a família. A família tem que estar junto da escola. A escola não é um depósito de crianças ou de jovens que os pais entregam lá, vão trabalhar, na volta pegam. Não, tem que haver a participação. Não basta ser pai, tem que participar. E essa participação inclui, particularmente, a escola. A educação vem de casa, o ensino vem da escola. E essa integração vai complementar uma coisa e outra. E o resultado serão as portas para o futuro que vão se abrir para os nossos filhos, para os jovens.
E aí entra esse aspecto dentro da escola, da ideologia de gênero, né? da partidarização ou da ideologização do ensino. No caso da ideologia de gênero, ela é, no meu entendimento, um absurdo, porque ela acaba se dirigindo aos mais jovens, às crianças que estão em busca da sua própria descoberta, da descoberta de si mesmo. Então, o menino olha para si e vê que ele é um menino. Ele vê que ele é um menino. Aí, chega na escola, um professor diz, olha, não é bem assim, você tem que pensar um pouco mais para ver se você é realmente um menino. Ou seja, em vez de colocar certeza e segurança na cabeça da criança, do jovem, fico colocando dúvidas. Quando o papel da escola não é colocar dúvida, o papel da escola é colocar certezas na cabeça da criança. Então, ideologia de gênero é algo abominável. Abominável, que tem que ser abolido das nossas escolas e será quando eu for o governador. Outra coisa também importante é o trabalho, vamos dizer, a ideologização do ensino. Não existe essa possibilidade na escola de o professor professar na escola as suas convicções, nem convicções políticas, nem ideológicas, nem religiosas. Cabe ao professor colocar à disposição dos seus alunos todas essas ideias, para que ele, com os seus valores familiares, com os seus valores pessoais, faça as suas escolhas e não seja induzido pelo professor. Daí a escola sem partido. A escola sem partido, que muitos professores ficam horrorizados com essa ideia, tem que parar para pensar que a escola sem partido não é nada mais do que uma coletânea de leis e normas que já existem e que têm que ser cumpridas. A única diferença, a única novidade, da escola sem partido é um cartaz que tem que ser colocado na sala de aula para que o aluno, olhando, lendo, vendo aquelas normas, se coloque em relação ao professor de tal forma que o professor não descumpra as normas. O aluno tem que saber quais são as normas que disciplinam a atuação do professor, assim como da sua própria atuação. Disciplina é fundamental dentro de uma escola. Se nós olharmos para essas escolas que eu citei, como o Colégio Militar de Brasília, o Dom Pedro II e o Tiradentes, nós vamos ver que o grande segredo do sucesso dessas escolas está no respeito, na disciplina, no respeito mútuo entre professor e aluno-professor. E esse respeito, essa disciplina, é que vai direcionar o esforço das crianças, dos jovens, para aquilo que eles precisam e estão tendo que fazer na escola. A finalidade da escola é o ensino, é a cultura, não é uma diversidade maior de ideias com relação a sexo e outras coisas que não interessam à escola. Ideologia de gênero, o fim da ideologia de gênero, a escola sem partido, são fundamentos para o sucesso dos nossos filhos na escola. A disciplina, o respeito ao professor, o civismo, o conhecimento das normas cívicas que fazem com que nós tenhamos orgulho de sermos brasileiros. Isso é fundamental. E assim será quando eu for governador do Distrito Federal. General, em relação à economia do Distrito Federal, sabemos aí que praticamente 300 mil desempregados. Quais são suas propostas em relação aos impostos? Pretende fazer para fomentar esse mercado para geração de renda e emprego? É como você falou, a criação de renda e emprego. Isso é iniciativa privada. Isso. O Estado não produz nada, o Estado não produz riqueza. O Estado
se utiliza de parte da riqueza criada pela iniciativa privada para cumprir a sua finalidade. Por exemplo, no caso do Distrito Federal, a segurança pública não pode ser privatizada. A segurança pública é para todos. E da onde que se tira recurso para a segurança pública? Se tira o recurso para a segurança pública dos impostos que recaem sobre a renda daqueles que produzem. E quem são os que produzem? São os empresários. São aqueles é a iniciativa privada. O que nós vemos hoje? Temos mais de 300 mil desempregados, porque o Estado brasileiro, de um modo geral, cresceu tanto e administrou os recursos públicos de tal maneira incompetente, que as fontes quebraram, as fontes de renda do Estado quebraram. E nós temos que recompor isso. De que maneira? Aumentando os impostos? Não, de maneira nenhuma. Nós vamos continuar quebrando as pessoas. Tem que haver uma redução de impostos, isso sim. O Estado tem que sair da frente, desburocratizar a vida daqueles que querem trabalhar e produzir, aqueles que querem investir, que querem criar emprego e renda. Renda para os empregados e renda para si próprio. A ambição é que move o mundo. A ganância é um vício, a ambição é uma virtude. E nós temos que estimular a ambição, criar condições para que aqueles que têm condições para investir, que invistam, porque eles criarão os empregos que estão faltando hoje no Distrito Federal. E para isso, em primeiro lugar, nós temos aqui verificar se há, no Distrito Federal, se há renúncia fiscal para, quer dizer, redução de impostos para os amigos. Não pode haver redução de impostos para amigos. A redução de impostos tem que ser para incentivar a criação de empregos, o crescimento das empresas. Nós temos que ver se a arrecadação está sendo feita corretamente, se nós não estamos falhando na hora de arrecadar os nossos impostos, se não há sonegação de impostos. Quando isso estiver pronto, nós vamos ver que há recursos para investimento. Há recursos para estimular o investimento. E aí sim nós vamos poder reduzir, na medida em que o empresário, o empreendedor cresce, dá ao Estado a possibilidade de reduzir os seus impostos. Porque mesmo com a redução dos impostos, a arrecadação será suficiente e necessária para que o Estado se mantenha cumprindo o seu dever básico, que é educação pública, no caso do Distrito Federal, educação de nível até o nível médio, a saúde pública, fazer funcionar o SUS e a segurança pública. Além disso, nós estamos vendo que há necessidade de recursos para fazer a manutenção das nossas cidades, tanto é que nós estamos vendo aí a ameaça, já caiu um viaduto, podem cair outros por falta de manutenção. Isso nós temos que fazer. E como é que faz isso? Se faz isso com os recursos arrecadados através dos impostos. E os impostos recaem sobre o quê? Sobre a renda daqueles que produzem. Então nós temos que fazer as pessoas produzirem, criar condições para que as pessoas produzam, para que os empresários produzam. Porque na medida que eles crescem, o Estado arrecada mais, sem aumentar impostos, e faz a sua parte. É assim que tem que ser. Muito bem. O general Paulo Chagas, aqui na TV Estação 26, comigo, Carlos Roberto, hoje, recebendo aqui o candidato ao governo do Distrito Federal, debatendo soluções para o governo de 2019, se eleito for. Né? General, em relação às questões, a parte da juventude, a cultura do Distrito Federal, que atinge a todos nós, brasileiros. O que o senhor pretende fazer, se eleito for? Quais são suas propostas para esse segmento? No Distrito Federal, nós temos, segundo
as informações que eu tenho, o Distrito Federal, o orçamento para essa área de cultural é em torno de 180 milhões por ano. E esses recursos não têm sido empregados como um todo. Os recursos são devolvidos ou não gastos por falta de projetos. Talvez, eu não diria nem por falta de projetos, mas por projetos mal feitos, por falta de interesse em fazer esses projetos de tal forma que eles sejam aprovados e executados. Nós temos também no Distrito Federal uma outra característica. Nas datas comemorativas, os aniversários de Brasília, normalmente se gasta uma fortuna trazendo para Brasília artistas caríssimos que não são daqui e deixando de lado ou não dando a devida importância aos nossos artistas aqui do Distrito Federal, que não são poucos e são muito bons. Eu entendo que essa deve ser dada prioridade aqui, uma festa, aniversário de Brasília, prioridade para os nossos artistas, prioridade para as pessoas que aqui vivem, para as pessoas que aqui querem crescer e se tornar conhecidos no Brasil como um todo. Aqui também, no Distrito Federal, nós temos centros de tradições regionais, centros de tradições gaúchas, centro de tradição nordestina. Aqui nós temos representantes de todo o Brasil, de todas as regiões do Brasil. Aqui nós temos representantes de todas as nações do mundo. Nós podemos ter aqui no Distrito Federal, né, incentivar aqui no Distrito Federal uma cultura de nível internacional, de conhecimento internacional. E é esse o nosso objetivo, é essa a nossa visão da cultura no Distrito Federal. Incentivo aos valores aqui de Brasília, das nossas cidades em volta do plano piloto, incentivo a essa integração com a cultura internacional que está aqui à nossa disposição. Nós temos aqui em Brasília, o turismo também é cultura, nós temos a possibilidade do turismo cultural, do turismo de negócios, né, com a integração com a RID e fazer roteiros turísticos que não tem no Distrito Federal, ou se tem, são incipientes. O potencial turístico do Distrito Federal é muito grande e tem sido mal utilizado, e isso também é cultura. É nesse sentido que nós pretendemos atuar nessa área. Pois muito bem, general, gostaria de pedir para que o senhor fizesse suas considerações, deixando um recado para a população de Brasília, lembrando da importância do voto no dia 7 de outubro, para que você possa fazer sua escolha de forma responsável diante da urna. Brasília precisa de uma renovação, Brasília precisa de uma mudança. Então, general, eu gostaria que o senhor deixasse, por gentileza, o seu recado à população de Brasília e qual a marca que o senhor gostaria de deixar para nossos cidadãos aqui. Eu, antes de me despedir aqui dessa oportunidade, feliz oportunidade de estar aqui com vocês, eu queria abordar um outro aspecto. Pode ficar à vontade. Que eu tenho dito e vendo os comentários que eu tenho recebido, algumas pessoas, poucas, mas nesse aspecto eu gostaria de ser bem claro. Eu tenho dito que, quando eu for governador, a AGFIS não vai mais, a AGFIS em particular, a CEGET, não vão mais destruir as casas das pessoas, as casas onde as pessoas estão morando, porque chega à conclusão, a AGFIS, que tem que fiscalizar, não fiscalizou no início, e a pessoa construiu a sua casa, está morando, de repente chega lá, vem um trator e desmancha a casa. Isso é uma demonstração de incompetência, porque o papel da AGFIS não é desmanchar a casa, é não deixar que ela seja construída no local onde ela não poderia ter sido construída. Então, quando eu digo que na minha administração a AGFIS não vai mais destruir as casas das pessoas, eu digo isso porque o meu esforço será no sentido, e esse esforço, quando eu digo fazer um esforço, não é um esforço qualquer,
é um esforço determinado para que a AGEFIS cumpra o seu papel proativamente, que a CEGET cumpra seu papel proativamente. O que é isso? Tem que se antecipar o problema, e não depois que o problema já está criado, que a pessoa já está morando, que uma quadra inteira já está formada com prédios, casas, e aí a AGEFIS vai lá e diz, olha, não era para construir aqui, e passa o trator, como aconteceu há pouco tempo, que depois de destruída uma quadra inteira, se chegou à conclusão de que a AGEFIS estava errada, que ali poderia ter sido construídas as casas. E agora? E agora que as casas estão destruídas? Isso não pode acontecer. Então, quando eu digo, aí um cidadão mandou uma mensagem para mim, pois é, mas se a AGEFIS não enxergar, tem um cara aqui do meu lado, tem um terreno aqui do meu lado, vai aparecer um grileiro para ocupar e construir uma casa. E a AGEFIS não vê, está construído lá. Aí eu vou ter que conviver com o grileiro. Não é isso. O seu papel também é o de denunciar. E eu conto com a população. Só existem duas entidades que estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma é Deus, a outra é o povo. O povo enxerga tudo. E o povo tem que confiar no governo e ver se alguma coisa está errada. É obrigação do cidadão denunciar. Então, se o cidadão está vendo que do lado da casa dele tem um terreno que é do Estado e que não é para construir, e aparece alguém, invade e começa a construir, mesmo se a AGEFIS ainda não tomou nenhuma providência, se a AGEFIS não viu, você tem que denunciar a AGEFIS. E é obrigação da AGEFIS, aí entra a minha obrigação, de fazer a AGEFIS ir lá e tomar providência antes do mal maior, que é destruir a casa das pessoas. Então, é esse o sentimento, não é uma questão de você dizer assim, esse é um problema da AGEFIS. Se ela não for competente, o general não cumprirá a sua palavra. Sim, se a AGEFIS não for competente. Em primeiro lugar, a AGEFIS será competente. Em segundo lugar, eu conto com cada um dos habitantes do Distrito Federal para que as coisas erradas sejam denunciadas e corrigidas em tempo, e não depois que já tem um prédio de 3 andares construído e aí vem alguém para passar um trator por cima. Isso é que não pode acontecer. O que não pode acontecer é o fato consumado. E para isso, todos nós temos obrigações, inclusive o cidadão brasiliense, o cidadão do Distrito Federal, que assiste uma invasão, assiste e vê que alguma coisa está acontecendo de forma errada e se omite. Não pode se omitir, tem que participar. E com a participação de todos, nós vamos fazer um grande Distrito Federal. Nós vamos fazer aqui do nosso quadrilátero um lugar maravilhoso para nós vivermos, como já foi. Como já foi. Eu vim para Brasília a primeira vez na década de 60. Ainda cadete, meu pai morava aqui. Depois vim como tenente para cá. E nós vivemos muito felizes aqui, não tinha nada desses problemas que nós estamos vendo hoje. Então nós temos que recuperar tudo isso. Temos que recuperar tudo isso. E para fazer isso, não é simplesmente eleger um governador. Nós temos que todos participar. Ninguém faz nada sozinho, não existe salvador da pátria. Existe a comunidade, e é isso que eu quero dizer agora, me despedir de vocês, que nós estamos vivendo um momento ímpar, sui generis no Brasil, em que nós todos, cidadãos e cidadãs, nos damos conta dos erros que temos cometido. E o principal erro que nós temos cometido é ter escolhido mal as pessoas para nos representar no Congresso, na Câmara Legislativa, no governo do Distrito Federal, no governo do país. Nós temos escolhido mal os nossos representantes, o que não significa, não quero dizer de maneira nenhuma que nós temos escolhido todos são maus, não. O meu candidato, o futuro presidente da República, Jair Bolsonaro, é um dos alicerces morais, éticos do Congresso Nacional, que quando ruiu moralmente, eticamente, sobraram alguns alicerces, não muitos, mas o suficiente para mostrar que ainda existem pessoas de valor no Congresso Nacional. Entre elas, Jair Messias Bolsonaro,
nosso futuro presidente da República. E é baseado nisso que nós temos que ver. Nós queremos atitudes como a de Bolsonaro no Congresso, atitudes como a de Bolsonaro na presidência da República, na frente dos nossos estados, na Câmara Legislativa. São essas pessoas que nós temos que buscar, pessoas como esses que deram o bom exemplo no Congresso Nacional, como o nosso senador Regufe, que dá o exemplo de seriedade e moralidade lá no Senado Federal. São esses os modelos que nós temos que buscar. Aproveitar esse momento em que nós nos damos conta de que precisamos mudar e fazer mudar, e olhar os bons exemplos, nos espelhar, precisamos nos espelhar nesses bons exemplos para escolher os nossos futuros representantes na Câmara Legislativa e no governo do Distrito Federal. Foi um prazer ter estado com todos vocês aqui nessa manhã. A TV Estação 26 agradece a sua presença, general, e nós contamos com o senhor para que o senhor volte outras vezes para participar dos programas aqui, né? E para levar o recado à população do Distrito Federal. Quero agradecer a cada um de vocês, ao Carlos Rocha, a Elisângela Magalhães, o Gesiel Ferreira, Cátia Vasconcelos, a Fabi Lacerda, pela audiência, pela paciência. Fiquem com Deus e até mais. Continuem com a programação. Mulheres em Foco daqui a pouco com a Cátia Vasconcelos. Quero agradecer a presença mais uma vez aqui do general Paulo Chagas. E esse foi a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Muito obrigado e faça a sua escolha certa no dia 7 de outubro. A oportunidade está aqui de forma democrática, com tempo para debater políticas públicas sérias para o Distrito Federal. Obrigado.